muito tempo, o diagnóstico de hanseníase significou a certeza de preconceito e também de isolamento, uma espécie de condenação que separou famílias, desfez vínculos e causou muito sofrimento. Marcelo Magalhães esteve em um hospital colônia e mostra o que tem sido feito para reparar os danos que o Estado causou a esses brasileiros. O pai não estava, a gente chegamos aqui perdidos, sabe? Sem noção onde que nós estava. O pai ficou de pegar nós na estação do trem, né? Não estava lá. Aí a gente pegar um táxi sem saber para onde que nós ia. E aí a minha mãe tinha um endereço e a gente viemos parar aqui dentro. Tempos difíceis para Suzana e muitas famílias de vítimas da hanseníase, doença que durante décadas foi conhecida como lepra. A gente nunca foi criado com ele, né? Foi muito difícil da gente saber do pai, de ver o tipo de vida dele, sabe? De saber o lugar onde que ele estava, e ver o pessoal, sabe? E de conviver com o povo aqui que era muito mesquinho. Realidade que fez a família de Suzana sair de São Borja, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, para ficar com seu Aristides, no Hospital Colônia de Itapuã, em Viamão. Como ele, outras centenas de pessoas viviam isoladas por causa da doença. O ex-hanseniano, eles ficavam deste lado, é ao lado do doente. Deste muro para lá é o lado dos sãos. Então, aqui parava um ônibus onde traziam os filhos deles e os pacientes iam ver os filhos dentro do ônibus por aqui. Esse modelo de tratamento passou a ser regra no Brasil na década de 1930, quando os portadores de hanseníase foram confinados em hospitais colônia. O país chegou a ter mais de 100 unidades. A internação compulsória era justificada como uma tentativa de se evitar o contágio. Era o que se podia fazer na época, porque não tinha a medicação que foi descoberta depois nos anos 60. O governo pode até ter conseguido impedir que mais pessoas contraíssem a doença. Mas essa política também teve um efeito colateral grave. Separou muitas famílias. Seu João, por exemplo, só voltou a ver a filha depois de 35 anos, com a ajuda de Juraci. E a filha não queria saber do pai. Ele me abandonou. O que eu quero com ele? Vínculo nenhum, né? Ela lembra quando ele saiu, deu tchau para ela e desapareceu. E foi difícil, assim, por telefone, conversar com ela. Ela aceitar conversar com ele por telefone, ela aceitar receber ele. Era assim, foi tomada uma comoção. E eu contei toda a história dele. Histórias de um passado sombrio que ganharam direito à reparação. Um desses casos é o de um idoso do estado do Paraná, que foi internado 14 vezes entre os anos de 1977 e 1985. Por ordem da Justiça Federal, ele vai receber uma pensão vitalícia de R$ 750 por mês. Eu acho que essa reparação, talvez, certamente com atraso, né? Mas talvez o momento do país hoje permita melhor essas reparações, mas eu acho que ele reparou uma injustiça. Eles merecem, todos eles que passaram pelo amparo merecem. Fui revoltada sem até saber o porquê meu pai tinha nos abandonado. Mas não tive o que eles tiveram dentro do amparo. O que eles tiveram dentro do amparo. Assim como o ex-trabalhador rural de 80 anos do Paraná, muitas pessoas ainda sofrem o estigma da doença. Embora tenha sido abolida a internação compulsória há mais de 50 anos, a estimativa é de que pelo menos 3.000 pessoas em todo o país ainda vivem em hospitais colônia como este, aqui em Viamão, no Rio Grande do Sul. Teve pacientes que vieram para cá com 12 anos de idade e hoje tem mais de 70 anos, quer dizer que passaram cerca de 6 décadas aqui dentro. A gente tem que se impressionar e se comover por esse tipo de sentimento, de reação, porque eles vieram para cá não por uma opção, mas foi uma imposição.
Apenas em 1995, o governo federal publicou uma lei excluindo a palavra lepra dos documentos oficiais. Em 2007, mais um avanço. Uma medida provisória garantiu a indenização de ex-internos. Essa pensão prevista na Lei 11.520, ela é destinada àqueles que foram portadores de hanseníase, né, conhecido como lepra, né, mas naqueles casos em que ficou caracterizado em que houve a segregação da pessoa, que houve uma internação compulsória. Porque no passado a política que o Estado brasileiro adotava nesse tipo de doença era no sentido de separar as pessoas, de segregá-las. O medicamento que permite a cura da hanseníase foi desenvolvido há mais de 20 anos. Hoje, o tratamento é feito em ambulatórios, sem a necessidade de internação. Só vivem em hospitais colônia antigos pacientes que perderam o vínculo com a família. O nosso hanseniano mais jovem tem 59 anos, o nosso mais idoso tem 90 anos, então são idosos, pessoas já na terceira idade, que são alegres e extremamente afetivos, e eu acho que eles tiveram um ganho de vida, eles passaram por uma parte de superação, transformaram a dor, o sofrimento em alguma coisa que trouxe benefício para eles e alegria da vida. Tão longe de mim distante, onde irá meu pensamento? Tão longe de mim distante. Para saber mais sobre essas histórias de superação que revelam um período sombrio da saúde pública do Brasil, acesse os nossos canais na internet.